Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje a gente vai se deter nessa palavra do versículo 13. A gente está em Mateus 6 e hoje a gente vai compor nossa lista de desejos para o ano com esse desejo aqui: não nos deixes cair em tentação. Essa palavra às vezes ela é muito mal entendida. Início de ano, assim, você começou as suas dietas, né? E aí você passa diante de um pote de sorvete, daí você olha assim e fala assim: ai, que tentação, que tentação. Será que é essa tentação que a gente, as escrituras estão falando? Tem tentação mais séria, gente. Tem tentação muito mais séria. Olha, vamos pensar nos seguintes cenários. Pensa naquele infarto fulminante, sabe? Qual que pode ter sido o rastro daquele infarto fulminante? Talvez um pouco mais de comida, um pouco mais de excesso, só mais um pouquinho de carne, só um pouquinho mais de descanso. Depois eu começo a academia, depois eu sigo a recomendação do doutor e um pouco mais de comida. E mais uma festa, mais um prato, mais um doce. O check-up, esse ano não. Depois a gente faz. O coração parou. O coração parou. Meu Deus, por quê? A tentação brotou ali, e brotava sempre ali. Naquele prato, naquele desejo de um pouquinho mais de prazer, de evitar um pouquinho o desconforto e ceder mais às delícias da vida, porque a vida é tão curta, né? Tentação. Uma família destruída, divórcio. Uma família destruída, como assim? Como assim? Eles eram tão belos, eram tão bonitos, olha as fotografias, olha as postagens dele, o que aconteceu? Agora, inimizade, processo judicial, ódio, vingança, eles querem se matar. O que está acontecendo, gente? Começou com uma foto curtida. Uma foto. Foi só uma foto curtida. Nossa, como você tá bonita. Aí foi um elogio. Mais um elogio. Aí ele curtiu a foto dela também. Ela curtiu a dele. Qual é o seu número? Mas é só uma conversa, não tem nada a ver. É só um bate-papo. Aqui que tem um café, poxa, a gente conversa. Um café sem nenhum compromisso. Tentação. Uma traição, uma família destruída. Um jovem nas drogas. Qual o rastro? Talvez ele saiu das primeiras fileiras da sala de aula. Talvez ele parou de ouvir a recomendação da mãe. A galera do fundo é mais divertida. Poxa, esse pessoal que desrespeita o professor, faz todo mundo dar risada, né? Eles são bem maneiros na escola. Olha a popularidade deles. Eu quero ficar perto dessa turma. Eles ousam, eles se atrevem, eles enfrentam os limites. Ai, que frio na barriga, eles vão matar a aula. Eu acho que eu vou com eles. Ai, eles estão querendo experimentar. Experimentar o que? É só um cigarro. Um tal de tinha. Um dangarão. Agora tem um narguilé também. Não dá nada. Mais uma aula. Uma festa. Toma um pouco. Toma, experimenta isso aqui. Não vicia. Vai. Aí a gente vê aquele jovem lá. Ele está nas drogas. Ele está aprofundado, mas começou assim.
cedendo às tentações. André, isso não diz respeito a não. Eu penso em outro cenário. Já viu aquelas... Eu tenho acompanhado isso. Não acredito mais em Deus. Não, cara, como assim? Não acredita mais. Não acredita mais. Eu conheço gente que sentou aqui, que agora, pasme, está envolvido, daqui a pouco acho que está envolvido com bruxaria, até o momento está envolvido com Umbanda. E eu oro pelo pessoal da Umbanda, para que eles conheçam a verdade de Jesus. Mas é muito estranho alguém que percorreu essa jornada e de repente fala assim, se encontrar nessa realidade. Eu suspeito de algumas coisas, sabe? Ai, que preguiça de ir pro culto hoje. Ah, que preguiça. Ah, que preguiça de ler a Bíblia. Ah, é tão difícil ler a Bíblia, né? Ai, puxa, eu tinha que ler. O André até fala para ler. O pessoal até chama a atenção, mas eu não estou com vontade. Aí eu não acredito muito no signo, mas eu vou ver. Aí eu vou ver, não tem nada a ver, né? Mas deixa eu ver essa semana. Nossa, bateu! Ai, eu não acredito não, mas de que você não quer? Mas eu não acredito, só pra... E daí de repente assim, vamos pro pequeno grupo? Não, eu tenho que assistir tal coisa, eu tenho outro compromisso. Vamos pra igreja? Não. Vamos adorar o Senhor junto, vamos pra uma oração? Não tô com vontade, eu tô meio desanimado. E assim vai. Pensando bem, gente, o mundo é tão grande, né? Eu acho que Deus ama todos. Aí você percebe a curiosidade, né? Vai se distanciando e de repente eu preciso compor a minha mente com outras ideias. Deus ama todos. A gente não precisa ser tão fanático. A gente não precisa insistir tanto. Gente, para de ser bitomado todo domingo. Vamos se distanciando. E começa assim, ó. A tentação. De repente, não estou vendo mais sentido nisso que você está falando, André. Não consigo mais acreditar nessas coisas. E você acha que a pessoa está substituindo a fé bíblica por algo muito mais claro, por algo muito mais fantástico? Você começa a descobrir o seguinte: a fé na palavra do Senhor é maravilhosa, mas é custosa. Não dá pra gente enganar a gente. É maravilhoso o caminho de Jesus, mas é de renúncia. É fantástico, mas seguinte, assim, vou dar um exemplo. Para o marido que está pensando em trair, a caminhada cristã é um problema. Para o jovem que está pensando em flertar o tempo inteiro com os limites que estão impondo para ele, seja professores ou pais, e ele não quer respeitar, a fé cristã é um problema. Para o negociante que todo o tempo está pensando em ultrapassar a linha da honestidade para ter um lucro a mais, a fé cristã é um problema. E aí, curiosamente, quase que todas as outras confissões de fé não ligam para isso não. É impressionante como há uma dinâmica, uma liberalidade de você fazer o que você quer fazer com todas as outras tipos de fé. E aí o que eu percebo na prática é assim, abraçar ou não Jesus, ou abraçar outra crença, diz respeito ao seguinte: Jesus diz assim para as minhas tentações, cuidado. As outras crenças diz assim, vai em frente, seu coração deseja, vai te fazer feliz. Pega a fruta e come. É assim. E aí, assim, daí na explicação, mas como começou tudo? Tentação. Gente, que riqueza que tem nesse texto. Que riqueza que tem nesse texto em dizer assim: Senhor, não nos deixes cair em tentação. O que é tentação, gente? O que é tentação? Eu vou falar algumas coisas do que é tentação. É a inclinação do seu coração de querer fazer, pensar e agir contrário à vontade de Deus. E a gente é tentado o tempo inteiro. Fazer o que é mal, alimentar pensamentos maus, dizer o que é mal, não fazer o que sabe que é correto, não alimentar os pensamentos com coisas boas, não dizer coisas boas, não se calar quando devia se calar.
Tentação. Sabe, eu queria apontar alguns motivos que a gente precisa, por que precisamos fazer essa oração. Primeiro, porque você é suscetível. O texto está dizendo assim, não nos deixes cair em tentação, e Jesus está ensinando isso, porque se você não for freado pelo Altíssimo, você vai cair em tentação. Esse é o ponto, você vai cair em tentação. Então, eu e você precisamos dessa oração pelo seguinte, Senhor, não me deixe cair. Porque, em outras palavras, se o Senhor me deixar cair, eu vou cair. E o que tem aqui, num primeiro momento, para que a gente possa realmente fazer essa oração com toda a força que precisamos fazer, é humildade. E o orgulho, como diz as Escrituras, ele precede a ruína. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele diz pra gente que a gente está bem. Tá ok. Com certeza vocês nunca devem ter visto esse tipo de cena que eu vou descrever aqui agora. Eu ouvi falar, eu também nunca presenciei. Mentira, tá? Eu já presenciei. Bastante. Acho que chegou a hora de você parar de beber. Já deu. Já viram? Costumeira a resposta de quem ouviu essa advertência? Não. Eu estou bem. Estou sossegado, estou tranquilo. Eu estou bem tranquilo. Estou bem firme. Mas a gente não precisa ir longe. Também vocês não devem ter ouvido isso. Ei, fulano, você precisa procurar um médico. Não. Estou bem. Eu estou bem. E assim a gente vai dizendo para um monte de realidades da nossa vida, nós estamos bem. E sabe qual é o detalhe? Quando a gente começa essa jornada, quando você toma alguns tombos feios assim, e alguns aqui possivelmente já bateram a cara de frente em realidades que machucou bastante, e essas realidades já te mostraram que você tem lacunas feias na sua vida. Lacunas feias. E elas mostram que, de forma muito reincidente, você cai nelas. Talvez seja a tentação de falar mal dos outros. Talvez seja a tentação de deixar o coração começar a flertar com a inveja. E daí, na sequência, deixar a tristeza, o ressentimento e até o desejo profundo de que o fulano não apenas não se dê bem, mas tomara que ele se dê bem. De repente, você está um bruxo ou uma bruxa, quase fazendo uma poção mágica para aquela pessoa se quebrar. E sabe o que é terrível essas coisas? Ninguém vê a gente processando essas coisas. Ninguém percebe. Mas a tentação está aí. Qual é a sua tentação? Qual é a sua tentação? Qual é a sua tentação aqui agora? Gente, essa coisa de tentação é tão tremenda, porque a gente faz coisas certas e cai em tentação. Já se pegou nessa? Não, seja corajoso. Daí você está querendo ser corajoso, não porque há virtude na coragem, mas porque o seu orgulho não te deixa parecer que você é medroso. Então você se empenha na coragem para não passar a vergonha de ser um covarde. Mas não é a coragem que está envolvida, é o orgulho que está te movendo. Aí você se dedica, você é muito dedicado. Mas você não é dedicado para a glória de Deus, pelo bem do outro, pelo bem do próximo. Mas você é dedicado porque as pessoas vão ver que você é dedicado e você necessita de uma aprovação tal que a dedicação traz isso. E aí você se empenha. Gente, a tentação é um poço quase que infinito. E aí, se você debruça sobre essa realidade de quem é você, você fala assim, Senhor, não me deixe cair em tentação. Porque se o Senhor deixar, eu vou cair. Se o Senhor não me segurar, eu vou cair. Eu vou me envolver com essa realidade. E eu vou destruir. Gente, a tentação está aí. André, quem nos tenta?
As Escrituras chamam Satanás, o inimigo da sua vida, da minha vida, de um tentador. Ele persuade-nos a isso. Mas não é só ele. As nossas próprias, a Bíblia chama de concupiscências. O que são concupiscências? Os nossos desejos para o mal. O texto segue dizendo assim, e nos livre, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse livra-nos do mal, ele tem duas perspectivas. Uma é o mal externo, o Satanás, a maldade impregnada numa sociedade, numa cultura anti-Deus, que nos impregna. E a gente vai tratar disso. Mas num primeiro momento, o mal também está aqui. Sabe, Jesus, ele arranca de nós a culpa pelo pecado porque ele morreu em nosso lugar. Ele enfraquece o poder do pecado, por isso que você percebe pessoas se rendendo a Jesus e tendo progressivas transformações na sua vida. A mais vital é você passar a ter interesse por Deus, deixa eu te falar. Isso é um sinal glorioso da presença do Espírito Santo na sua vida. Porque um ser humano, naturalmente, ele não quer Deus, ele não busca por Deus. Se você não tivesse a presença do Espírito Santo na sua vida, você não queria Deus. O pecado não deixa você querer Deus. Então isso já é um sinal. Só que a presença total do pecado ainda não foi tirada. Por isso você tem concupiscências. Por isso você tem que travar batalhas contínuas contra esse desejo por coisas que você sabe que vão destruir, sobretudo e em primeiro lugar, a sua relação com Deus. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, gente, uma das palavras que eu ouvi e foi muito boa para mim no tempo da jornada aí no ministério pastoral, foi o seguinte: poxa, o pastor é tentado? Um monte. O pastor tem lacunas? Também tem. Então, o que torna uma pessoa íntegra, digna de assumir esse lugar aí, ensinar a palavra de Deus para as pessoas? Não é não ter fraqueza, mas é ser responsável com as fraquezas que tem. É ter discernimento de quais são as tentações que estão presentes na minha vida e não brincar com elas. Não brincar com elas. E a gente brinca com as nossas fraquezas quando a gente é tomado pelo orgulho. E o orgulho nos toma justamente quando você acha que você não tem ele. Pensa num bicho terrível, é esse tal de orgulho. Ele te impede de ouvir as orientações. Ele te impede hoje de aceitar e acolher e falar assim: olha, tem áreas na minha vida que eu deveria tomar mais cuidado. Porque as quedas reincidentes em determinadas falhas que ofendem o Deus Criador, é por que razão? Senão porque você não toma juízo de que, poxa, isso aí ofende ao Senhor e você é fraco. E eu sou fraco. E nós temos fraqueza e a gente precisava mirar. Sabe, gente, eu percebo essa palavra de Deus pra gente aqui com o seguinte sentido: a gente orar e ter o seguinte desejo, o desejo de não ofender Deus. Por que assim ficar orando para não cair em tentação? É evidente que eu mostrei uns quadros terríveis no início aqui, para não ver o meu casamento desgraçado, para não ver a ruína na minha própria vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, para não ser um drogado, para não cair em processos que destruam toda a minha vida. Esse é o motivo? Esse é um dos motivos, mas o mais vital é o seguinte: a gente precisa conjugar essa oração com o início de todo o Pai Nosso. Nosso Pai, Ele é santo. A gente está desejando o reino dEle. Ele nos sustenta. Ele nos dá vida. Ele não nos dá apenas o sustento do dia a dia. A morte e o pão que Ele partiu na cruz é o que sustenta a nossa existência, a nossa eternidade. Foi amor tudo isso. E aí a gente ora, não nos deixe cair em tentação, pelo mais maravilhoso dos motivos: nós amamos o Senhor. E à medida que você vai amando o Senhor, é muito triste para o seu coração ofender o seu Deus. O ponto não está falando assim: olha, eu vou pisar na bola aqui, vou ficar passando sinal e mais sinal vermelho, uma hora eu posso bater e acabar com o meu carro, eu não tenho seguro, melhor não fazer isso. É um raciocínio adequado e bem inteligente, diga-se de passagem. Mas o melhor é falar o seguinte: olha, há um Deus que me ama,
Há um Deus que me resgatou, há um Deus que revela o seu amor por mim. Ele diz para mim que eu preciso respeitar as leis e honrar o nome dele com a minha vida. Que tipo de pessoa é essa que fica o tempo inteiro ultrapassando os limites? Que tipo de pessoa é essa que quer exaltar o nome do Senhor, engrandecer? Grande é o Senhor, que eu digo com a minha boca, mas o meu coração e os meus passos dizem que esse Deus é muito pequenininho, porque eu trato Ele como quem? Vivendo esse tipo de vida. Não posso ceder à tentação. Ele me amou, Ele me acolheu, Ele me recebeu. Eu não merecia a festa que Ele me deu no retorno. Eu não merecia que Ele desse o tamanho sacrifício por mim. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, Pai. Eu preciso agradá-lo, eu não posso ceder. Eu não posso ceder nenhum milímetro nessa fraqueza. E aí, gente, é esse, se não é o amor dele, nada nos livra da desgraça dos nossos pecados. O medo de que dê tudo errado não te impede de fazer as besteiras que você tem vontade de fazer. É somente um grande amor que nos restringe. Eu vou contar uma história que eu já contei em outro momento. Eu era um adolescente de acho que 12 anos. E meu filho sabe que eu aprontei demais. E eu sempre tinha um freio que não me deixava ir para os limites que eu achava assim, que dali não tinha volta. E eu lembro com muita força de um momento assim, a minha mãe, a gente estava passando algumas dificuldades, não tinha mistura todo dia, mistura, sabe o que é isso? Em São Paulo mistura é a carne, né? Lá assim, hoje tem mistura, não era todos os dias que tinha mistura. Às vezes a mistura era uma berinjela frita, empanada, bolinho de arroz, bolinho de fubá. E a minha mãe inventando essas coisas. E eu percebia que o dinheiro era curto, eu já estava com essa mentalidade. E ela me deu um dinheirinho, acho que era para comprar uma bala, doce, alguma coisa. E eu fui para a casa dos jogos. Parecia que não tinha nada demais, assim. Tinha fliperama. E eu pisei naquele lugar, fiquei olhando as máquinas. Estava doido para jogar, a molecada toda jogando. E eu ia gastar o dinheiro que ela tinha. E eu sabia que aquele dinheiro valia muito, porque tinha pouco em casa, né? E ela tinha feito um sacrifício para mim comprar um docinho. E aí fui para comprar as fichas para jogar e veio algo em minha mente. Assim. A minha mãe me ama tanto. Não posso fazer isso. Por que não cair em tentação? Por que lutar contra isso? Tem um Deus que te ama demais. Tem um Deus que te ama muito. Você diz que Ele é digno. Sabe, olha para o amor dele hoje. É difícil vencer as fraquezas. É difícil, você deve estar lutando com algumas aí, semanas, e mês após mês a gente fala assim, agora eu vou vencer, não vou mais repetir isso, preciso mudar. Isso ofende o Deus que eu amo. Está dando errado, as consequências costumam vir. O pecado é assim, o pecado gera morte. E um abismo puxa o outro. Como eu faço para parar? Se encontra com esse amor de novo. Ele abraça todos os arrependidos que voltam até Ele. E Ele impede que qualquer pessoa que queira tacar pedra, Ele fala assim, ó, você não tem pecado, taca pedra. Porque Ele tira todas as acusações sobre nós quando a gente está na presença dEle. Mas esse mesmo que perdoa e que acolhe, Ele diz para mim e para você, não mais. Não faça mais isso. Eu te chamei para ser, e tinha uma expressão naquela igreja da profecia, lá que eu gostava demais. Eu te chamei para ser um vaso de honra. Essa ideia de vaso de honra é um instrumento destacado. É para isso que Ele chamou. Para viver uma vida onde os valores dele guiem a sua vida. Guia a sua mente, guia o seu pensamento, guia os seus acordos comerciais, guia os seus relacionamentos, guia a maneira como você lida com a internet. Eu toquei num assunto aqui
trágico, gente, é as maldades, elas estão muito perto. Tá aqui, André, no celular? Não, ela começa aqui. Mas talvez para alguns de nós, isso aqui seja um abismo. Um abismo. Eu acho que você devia conversar com Deus sobre isso. E que isso aqui, se não está servindo para enaltecer o nome daquele que te ama tanto, deixa de seguir. Para com conversa furada com quem se não deve. Sabe, esses dias eu lembrei de um episódio maravilhoso de um pastor da minha formação. Era o pastor João Colenda. Ele já era um senhorzinho, 80 anos. E as meninas do seminário pediam para tirar foto com ele. Pastor, vamos tirar um vovozinho. Ele falava assim, peraí. Daí ele ia lá chamar a velhinha. Daí ele chamava ela, trazia ela para perto, e ele nunca tirava uma foto com uma moça do seminário do lado dele, se minha esposa está do lado. Ele nunca falou pra gente em sala de aula sobre aquilo. Talvez ele nem saiba que ele tenha me impactado desse jeito. Mas eu falei assim, ele está cuidando das tentações dele. Com mínimos detalhes. Cuidado com as conversas. Cuidado com os papos. Cuidado com as aproximações. Cuidado com aquilo que é o seu perigo. O meu não é o seu. Então eu não preciso vigiar a sua vida. Isso também seria bom não vigiar a minha. Mas vigia a sua. E peça para a sua família te ajudar na vigilância sobre a sua. E se você está com muita dificuldade, chame pessoas maduras para te ajudar na vigilância. Porque, gente, isso não tem idade. Essa aqui não é uma fala, isso é uma fala para os jovens, né, André? A testosterona está a 1000. O meu avô se divorciou da minha avó depois de 40 anos de casado. Por uma traição. 40 anos de casado. A tentação está onde? A oração dá uma realidade para a gente. É todo dia. Então a gente conversou esse mês. Senhor, nossa lista de desejos. Santifica o seu nome na nossa vida. Venha o teu reino na nossa vida. Que a gente seja mergulhado no perdão do Senhor e a gente ofereça perdão. Mas faça a gente o tipo de gente que está livre do mal e que não cai em tentação. Que a nossa vida seja marcada por uma peregrinação de pedido de socorro. Aqui não é pedido de fortaleza, ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Aqui é gente fraca, que pede ao Deus Altíssimo, Senhor, não me deixe. Não me deixe. Eu ouvi uma postagem de um pastor fora de série, Augusto Nicodemos. Aquelas perguntas do Instagram, a pergunta era assim: pastor, tenho desejos homossexuais e tenho pensado em suicídio, o que eu devo fazer? E ele falou assim, olha, você tem desejos homossexuais e as escrituras dizem que a gente tem que vencer a tentação. E ele falou no post, eu sou heterossexual, eu sou casado há tantos anos e tenho desejo por outras mulheres. E por amor ao meu Deus e a minha esposa, eu tenho que negar isso todo dia. Negue isso, se renda ao Senhor e peça ajuda para Ele. É isso. Eu achei legal ele falar isso no Instagram. Nicodemos. Mas, cara, cada dia eu gosto mais desse homem aí. É verdade. Temos fraquezas e precisamos lutar com elas. Você tem as suas. Fala para o seu esposo, para a sua esposa sobre elas. Se não tem esposa, André, conversa com alguém mais maduro sobre isso. Peça ajuda. O melhor jeito, taca a luz. O jeito de dissipar as trevas é trazer luz. É tirar do escondido. E assim vai a nossa jornada. Para quê, André? Para não destruir minha vida? Não, destruir sua vida é um motivo muito pequeno. Para não envergonhar aquele que foi envergonhado por você.
Acho que é isso de novo, a gente precisa orar para o Cordeiro. É o motivo da minha vida. É não ofender. Me ajuda, Jesus. Hoje de manhã a gente conversava sobre duas coisas. A gente precisa ser mais parecido com Jesus, mas a gente precisa amar mais a Deus. Sabe, o Rodrigo costuma sempre orar assim, ele gosta de chamar Jesus de amigo dele. O Rodrigo é meio abraâmico, assim, Deus chamou Abraão de meu amigo, o Rodrigo está no nível do Abraão, assim. O Rodrigo, nas orações dele, aparece muito isso, que ele não quer trair o amigo dele. É muito, isso sempre me traz muita força, assim. É o meu pai, é o meu melhor amigo, é quem deu a vida, morreu por mim. Eu não posso debochar disso. Toda vez que a gente peca de forma cretina, repetida, desdenhosa, a gente está ofendendo o nosso amigo. O que a gente precisa, André? A gente precisa de choro, gente. Um pouquinho mais de choro. Choro, Senhor, não deixa a gente fazer isso com o Senhor, não. Nos dá uma vida santa. Olha que desejo gostoso para o 2024, gente. Talvez não seja um ano de muito dinheiro. Não adiantou nada você ficar de branco, nem de amarelo na virada. Talvez não seja um ano de tanta saúde assim, nem tantos negócios bons, mas para quem ama o Senhor, vai ser muito gostoso passar uma jornada um pouquinho mais perto de Cristo e terminar 2024 amando um pouquinho mais o Senhor. Que coisa deliciosa, que coisa deliciosa. Eu quero isso para a minha vida, eu quero muito isso para a sua também. Se você quer isso, se você quer uma restauração, se você quer um perdão, um renovo na sua vida, faz uma oração comigo agora, feche seus olhos, fala com Deus. Bendito Senhor. Senhor da nossa vida, a gente está diante da sua santa palavra, dessa oração tão bonita que o Senhor nos ensinou, e a gente orou ela ao longo do mês. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Ah, como conhece. A gente esconde dos outros, mas o Senhor vê as nossas maldades. E é só o Senhor a pessoa mais ofendida com todas elas. A gente quer te pedir perdão, meu Senhor. Perdão é não pelo medo de ser castigado pelo Senhor. Perdão não porque a gente está com medo de alguém descobrir e a vida dar tudo errado. Porque parece que a gente já está conseguindo esconder faz tempo. Mas perdão porque os cravos nas suas mãos, Jesus, e os espinhos na sua cabeça não são dignos da vida que às vezes a gente leva escondido. Por isso a gente quer se arrepender. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Dá mais lágrimas pra gente não viver ofendendo o Senhor. Dá um amor mais intenso pela sua santidade, pela sua presença. A gente acolhe o seu perdão uma vez mais. O Senhor sempre perdoa, o Senhor é muito bom, mas a gente quer responder adequadamente esse seu perdão, viver de forma digna a Ele e pedindo socorro. Por isso a nossa principal oração aqui hoje é: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. A gente precisa muito da sua ajuda e acredita que o Senhor uma vez mais vai nos ajudar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês que amam o Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém.